então, fazer a atividade 3. Fala assim, ó, os números 342, 335, 872 e 900 são, entre tantos outros, então ele deu 4 exemplos aqui de números de 3 algarismos. Vamos lembrar, ó, eu tenho a centena, a dezena e a unidade, então tem 3 algarismos, tá? Bom, entre esses exemplos, os números 342 e 872, 342 e 872 não repetem algarismos. Tá vendo que, ó, aqui repete o 3 e aqui repete os zeros. Esses dois não repetem. Contrariamente ao que ocorre, por exemplo, com os números 335 e 900. Quantos números de 3 algarismos podemos escrever se? Então, letra A. Todos começarem por 1 e os algarismos puderem ser repetidos. Então, vamos lembrar uma coisa. Vamos primeiro para o caderno, né? Então, vamos lembrar de uma coisa. Então, eu tenho 3 casas, não é isso? Eu tenho a casa da centena, da dezena e da unidade. Vamos lembrar, nos nossos números, né? Ele tá falando que todos começam por 1. Então, aqui tem que começar por 1. Então, 1 é fixo. Aí ele fala assim, e os algarismos puderem ser repetidos, ou seja, o 1 aparece aqui, pode também aparecer aqui, tá? Então, vamos lembrar, quais são os algarismos, os nossos algarismos do sistema, o nosso sistema aqui é decimal, né? Então, vamos ver, quais são os algarismos que eu posso usar para formar números, né? Então, eu vou do 0, né? Isso, ó, 0, 1... 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Porque aí, o 10 já é a combinação de 1 e o 0. O 11 do 1 com 1. O 12 do 1 com 2. Mas os algarismos, os símbolos, são esses aqui que a gente pode usar nessas casinhas aqui, ok? Bom, então vamos lembrar, o nosso problema tá falando que o 1 tem que ser o primeiro, ou seja, ele tem que começar por 1, então ele tem que estar na casa da centena, e eu posso repetir. Então, se eu posso repetir, o 1 também pode estar aqui, ou numa casa ou na outra. Então, vamos lá, ó. Quantas possibilidades eu tenho para colocar aqui na casa das dezenas? Se pode pôr o 1, pode pôr o 0. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 possibilidades. Todos concordam? Então, aqui, ó, eu tenho 10 possibilidades. É possibilidades, não é que eu vou pôr o 10, tá bom? Ó, aqui é fixo o número 1. Claro que é uma possibilidade, certo? Bom, e agora, na casa das unidades, eu sei que eu posso repetir os números, então, podem ser os mesmos números que eu pus na dezena, podem ser os mesmos números que eu ponho na unidade. E quantas possibilidades eu tinha? 10 possibilidades. Então, olha só, vamos fazer aqui um princípio multiplicativo. Então, ó, 1 vezes 10 vezes 10, que vai dar 100 possibilidades de eu casar aí os números, ok? Então, 100 possibilidades. Gente, vamos lembrar, hein? Aqui são as possibilidades, não é que é o número 10, tá bom? E aqui, o 1 fica fixo, então é uma possibilidade. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer a letra B. A letra B fala assim, todos começarem por 1, ó lá, mesma coisa. Então, aqui, o algarismo 1 é fixo. Então, para centena, lembra, eles têm que ter 3 algarismos, não é isso? Então, 3 algarismos, então, eu tenho a centena, a dezena e a unidade. O algarismo 1 vai estar na primeira casa, então isso me dá uma possibilidade, certo? Bom,
Agora, vamos ler o resto da pergunta. A pergunta B fala assim, todos começarem por 1 e os algarismos não puderem ser repetidos. Então, ou seja, se aqui já apareceu o 1, na casa das dezenas não pode aparecer o 1, na casa das unidades também não pode aparecer o 1. Então, vamos lá, ó só. Lembra, aqui eu tenho todas essas possibilidades, só que o 1 cairá fora. Então, lembram que a gente contou na letra A que eram 10 possibilidades? Então, quantas possibilidades eu tenho aqui? Se o 1 caiu fora, eram 10. Então, agora eu tenho 9 possibilidades. Não é o algarismo 9, hein? Não confundam. É o número das possibilidades. Bom, então, eu posso pegar qualquer um desses 9, certo? Bom, e para unidade? Para unidade, gente, a mesma coisa, ó. Eu não vou poder usar o 1 e também não vou poder usar um número que eu já coloquei aqui, lembra? Porque eles não podem ser repetidos. Então, eu tenho que tirar uma possibilidade daqui. Vamos tirar o 0 de possibilidade, tá? Vamos fazer de conta que eu pus o 0, o 1, né? E o 0. Então, aqui, quantas possibilidades me sobram? Ora, eram 10 possibilidades, só que 2 caíram fora, não é isso? Então, na verdade, eu tenho 8 possibilidades de fazer o casamento. Então, vamos lá, ó. 1, uma possibilidade vezes 9 vezes 8, 9 vezes 8, então eu tenho 72 possibilidades, ok? Espero que vocês tenham entendido, tá? Bom, letra C. Se não houver qualquer restrição, isto é, desde 100 até 999. Então, vamos lá. Então, eu tenho a centena, a dezena, ai, gente, olha. A dezena, esquece esse D aqui. Continuando, né, os nossos defeitos especiais, né? Então, tem a centena, a dezena e a unidade. E aí, eu não tenho restrição nenhuma. Bom, vamos lembrar. Se eu não tenho restrição nenhuma, isso quer dizer que eu posso fazer repetido. Então, vamos apagar aqui o que eu risquei o 1 e o 0, que foi do item anterior, certo? Então, vamos lá. Pensando. Para casa das centenas, eu tenho quantas possibilidades? Lembrando que não existe este número aqui, né? Ó, 0,28. 0,28 é a mesma coisa que 28. E aí, ele passa a ter só a dezena e a unidade. Então, esse número aqui, que se eu colocar o 0, ele deixa de ser de 3 algarismos, certo? Então, preciso lembrar disso, tá? Então, para casa das centenas, eu tenho todas essas possibilidades. Só cai fora quem? O 0. Lembra, eu tinha 10 possibilidades, não é isso? São os 10 algarismos. Só que ali na centena, eu não posso pôr o 0, porque ele deixa de ter... Se eu pôr 0, quer dizer que a casa da centena não tem ninguém. E ele passa a ser um número de 2 algarismos, dezena e unidade só. Então, eu tenho 10 possibilidades menos o 0, então eu tenho 9 possibilidades, ok? Bom, na casa das dezenas agora, lembrando que pode repetir à vontade. Então, para a casa das dezenas, eu posso usar todo mundo, não é isso? Ninguém vai cair fora porque pode repetir. Então, na verdade, eu tenho quantas? 10 possibilidades, né? Eu tenho 10 possibilidades. Bom, e para casa das unidades? A mesma coisa, né, gente? Já que não tem restrição de repetição, eu continuo tendo os 10 algarismos aqui de possibilidade. Então, 10 possibilidades. Então, agora é só fazer conta, né? Ó, 10 vezes 10 é 100, vezes 9... Então, eu tenho 900 possibilidades. Espero que vocês tenham entendido.
E a gente já vai fazer a atividade 4.